Ei, pessoal, é isso. Esse é o quinto episódio do Neural. A gente vai conversar hoje com a Fabiane Nardon. Fabiane Nardon, eu vou deixar que ela se apresente. Ela trabalha com Big Data. E aí eu acho que ela é uma pessoa que trabalha com Big Data de verdade. A gente vai explicar um pouquinho por que de verdade. E eu queria começar apresentando, trazendo aqui para a conversa o Juliano Viana. Ei, Juliano, tudo bom? E aí, Felipe, tudo bom? Tudo certo. O Juliano está em Belo Horizonte, eu estou no Rio, a Fabiane está em São Paulo. Então a gente está aqui via internet, usando muitos dados, que é a fonte a base da nossa conversa hoje. Juliano, vamos deixar a Fabiane se apresentar? Vamos sim. Só queria comentar entre parênteses que esse negócio de internet é bandeira de idade, tá, Felipe? Eu Ninguém sei. sabe, ninguém sabe mais o que é internet, não. Eu fiquei meio confuso. Eu falei, vou falar via web, vou falar o produto que eu estou usando para conectar. Falei, não vou falar internet, é vintage. Bom, Fabiane, conta aí pra gente quem é você. Oi, pessoal. Oi, Juliano, Felipe. Muito bom estar aqui conversando com vocês. Várias pessoas já me falaram do podcast de vocês, está fazendo o maior sucesso aí. Uma honra estar aqui Eita, participando dele. Bom, meu nome é Fabiane Nardon, eu sou formada em Ciência da Computação, fiz mestrado em Ciência da Computação e fiz doutorado em Engenharia Biomédica. E por que eu acho importante falar minha formação? Porque eu comecei a trabalhar com dados já na minha tese de mestrado, que faz muito tempo, eu não vou dizer quantos anos para não revelar a idade, mas faz bastante tempo, muito antes do pessoal falar em data science ou big data, ou esse tipo de coisa. E na época eu já comecei a trabalhar que na época se chamava de bancos de dados dedutivos, que era juntar grandes volumes de dados com dedução, né, com inteligência artificial para conseguir gerar novos dados, que é muito o que hoje se chama de data science, né? Só que ao mesmo tempo que eu tive essa formação acadêmica mais nessa área de processamento distribuído, inteligência artificial e dados, eu fiz tanto mestrado quanto doutorado trabalhando ao mesmo tempo. E eu tive sorte de trabalhar em projetos grandes, com grandes volumes de dados. Então, assim, toda a minha formação vem dessa área, e eu tive sorte, assim, de quando surgiu ciência de dados, começou a se chamar, dar um nome para isso que eu fazia já, né? Eu já estava nessa área há bastante tempo, já tinha trabalhado com grandes volumes, já tinha trabalhado com inteligência artificial, e aí eu dei a sorte de estar, naquele momento, numa empresa que estava surgindo, que realmente era uma empresa de ciência de dados, né? A empresa que eu estou hoje. A gente realmente usa... os nossos volumes são muito grandes. Eu não sei quantos teras de dados a gente tem hoje, é até difícil de contar, mas a métrica que a gente usa, que eu tenho mais controle, até porque eu preciso saber quantos servidores eu preciso rodar e tudo mais, é o número de registros novos, né, que a gente processa por dia. E a nossa conta hoje está em 3,5 bilhões de novos registros por dia. Uau. Então, é dado pra caramba mesmo, né? E que é super divertido, porque você tem que usar tudo que você aprendeu em termos de performance, de arquitetura, processamento distribuído, um monte de coisa que muitas vezes, você vê tutoriais na internet que você não precisa de tudo aquilo, no nosso caso a gente precisa de tudo aquilo, né? De trabalhar com distribuição e shards, clusters e tudo mais, então é bem divertido. Nossa, é exatamente esse o motivo pelo qual a gente chamou você aqui, Fabiane. A gente, quando a gente estava discutindo sobre os temas, né, a gente começou a falar do que a gente ia falar e das coisas que a gente gostaria de conversar. A gente sempre gosta de trazer alguém que entende e vive aquele tema no dia a dia. E quando a gente falou de Big Data, a gente começou a se perguntar assim, cara, quem trabalha com Big Data, né? Porque o conceito de Big Data é algo que assim, o nome já diz, né, Big. Mas o que significa ser Big Data para uma organização, para uma pessoa, é diferente, né, de outras pessoas. E aí eu falei, cara, a Fabiane é a pessoa que eu conheço no Brasil que trabalha com o maior volume de dados. Claro que devem existir outros, mas que eu conheço a pessoa que trabalha com o maior volume de dados há muito tempo, né?
E então foi o objetivo de trazer você aqui para falar para a gente um pouco sobre esse dia a dia de lidar com essa quantidade de dados, que é algo que eu acho que pouca gente tem experiência. Conta para a gente só um pouquinho, Fabiane, o que a Tails faz, né? Qual que é o objetivo do que vocês fazem em alto nível, antes da gente descer mesmo nos detalhes? A Tails é uma empresa, que é a empresa que eu trabalho, ela foi fundada há 6 anos. Então, foi exatamente quando começou a se falar em Data Science no Brasil. Foi muita sorte, né? A gente, pelo menos sorte para mim, né? De entrar nessa área bem quando o movimento estava começando. Então, a gente pegou tudo bem do início. E o que a gente faz? Obviamente, a empresa evoluiu desde que ela foi fundada, mas hoje eu consigo explicar melhor como sendo uma empresa de data science, principalmente para a área de publicidade e marketing, né? A maioria eu digo principalmente porque ao longo do tempo as ferramentas e os procedimentos que a gente foi construindo começaram a ser usados em outras áreas também, mas a maior parte dos nossos clientes ainda é na área de publicidade. O que a gente faz a gente coleta dados anônimos, que são muitos desde logs de acessos a sites web, ou dados anônimos de CRMs que os nossos clientes colocam dentro da plataforma. E a partir disso a gente tenta extrair comportamentos das pessoas, tentar entender quem são, o que as pessoas fazem, o que elas gostam, para que isso seja usado depois tanto para insights das marcas, de entenderem quem é o seu consumidor, né? Quanto para fazer campanhas online. Então a gente consegue impactar pessoas que têm um determinado perfil ou que estão procurando um determinado produto, e tudo isso é feito processando obviamente estou falando isso bem em alto nível, né? Tem várias partes mas senão vai ficar muito chato se explicar tudo que até eu faço, mas no fundo é isso, é um processamento de uma grande quantidade de dados, usando basicamente estatística e inteligência artificial, e devolvendo isso sob a forma de insights, visualizações, para tentar entender o perfil de consumidores de marcas. Legal. Bacana. E quando a gente fala, né, em Big Data, né, e aí a gente está entrando no assunto mais técnico mesmo. A gente fala, por exemplo, assim, eu vou processar 1 bilhão de registros, né? Um banco de dados de 1 bilhão de registros já é considerado um banco de dados grande, né, em qualquer situação. Uhum. E no seu caso, você está dizendo que hoje vocês estão processando 3,5 bilhões de novos registros todos os dias, né? O que você acha, assim, se você estivesse falando para alguém que está começando nessa área de Big Data agora e que tem uma formação mais tradicional, né, em banco de dados, que a gente aprende quando a gente está na graduação ou quando a gente está trabalhando com dados tradicionais, o que você aconselharia? O que você acha que é o maior empecilho para você sair da escala tradicional de dados que a gente está acostumado nas aplicações corporativas do dia a dia e chegar nessa escala de dados com que vocês trabalham? Nossa, essa é uma excelente pergunta, até porque quando a gente, até hoje, né, a gente contrata muita gente e não existe gente que tenha formação com esses volumes assim tão fácil no mercado, né? Então, a maioria das pessoas que a gente contrata são pessoas que vêm da formação tradicional que a gente tem que ensinar como trabalhar com Big Data. E aí, pela minha experiência, o que eu vejo que as mudanças de paradigma que são mais difíceis do pessoal entender, primeiro, que um banco relacional já não, em geral, não se aplica nesses volumes, né? Você tem que, dependendo do tipo de consulta ou de tratamento que você vai fazer com os dados, não é nem banco de dados, é um HDFS, que é um sistema de arquivos distribuído, ou um armazenamento na nuvem, como o S3 da Amazon, alguma coisa assim. Então, já começa pela forma de armazenamento, que não adianta você dizer que você vai fazer uma tabela relacional e colocar 1 bilhão de registros, ou
3 bilhões de registros, já não se aplica mais, né? Ou seja, você já começa não tentando usar o seu banco de dados tradicional que você está acostumado a usar, seu MySQL, seu Postgres, seu SQL Server. Já começa assim, não tente usar isso porque essas coisas não vão dar conta desse volume. Exatamente. Obviamente que se você tiver dinheiro infinito, você conseguiria criar um cluster de qualquer um desses bancos de dados tradicionais, talvez ele até suportasse esses volumes. Mas uma diferença também que tem, e que é legal, assim, eu acho que é bom para os arquitetos, é que a gente tem uma limitação financeira, né? Uhum. Então, não dá para usar máquinas e memórias infinitas, né? Empresas maiores, talvez, pudessem, não, isso a gente resolve com dinheiro, eu compro um servidor maior, com memória. Hoje, na nuvem, você tem praticamente qualquer tamanho de máquina, né? E eu resolvo isso. A gente teve, por exemplo, um problema o mês passado, que a gente resolvia ou gastando mais $4.000 por mês em armazenamento, ou a gente mudava a arquitetura. No nosso caso, valia mais a pena mudar a arquitetura, né? Uma empresa maior talvez nem pensasse 2 vezes, vamos colocar mais $4.000 por mês e está resolvido. Uhum. Então, a forma de armazenamento muda bastante, daí quando você vai para um mundo não relacional, você tem, como você sabe, né, existem vários bancos de dados e cada um serve para um fim diferente, então você tem que saber que banco de dados usar também. E aí você passa a ter distribuição, né? Você passa a ter os bancos em shards, que são pedaços do seu banco de dados em máquinas diferentes, e isso pode mudar muito a sua aplicação, a forma como você acessa esses dados. E eu acho que a maior dificuldade mesmo é as pessoas pensarem que o processamento vai ser feito, quando você for processar esses dados vão ser processados de forma distribuída, ou seja, você vai provavelmente colocar isso ou num cluster Hadoop ou Spark, e pedaços de dados vão ser processados em máquinas diferentes, e existe um algoritmo para isso que no final vai juntar tudo. A forma de pensar muda bastante quando você considera isso, né? Então, por exemplo, você precisa ter noções de serialização para saber que esses dados vão trafegar na rede. Você não pode, por exemplo, criar uma classe e ficar usando, sei lá, variáveis locais para guardar contexto e achando que essa variável vai estar disponível para todos os dados, porque cada máquina vai ser a sua instância, né? Uhum. Então, esse conceito de programação distribuída, que eu não sei como é que está hoje, né, mas não se aprendia na minha época na faculdade, eu acredito que ainda não se aprenda, é algo bem importante que o pessoal tem bastante dificuldade de entender no começo. A gente sempre ouve falar, né, esse trade-off que você colocou aí entre dinheiro, né, e tamanho de máquina e processamento distribuído é algo que a gente sempre ouve falar, né? Assim, ou você coloca uma máquina muito maior, ou você faz processamento distribuído. Se você fizer distribuído, é mais fácil de escalar horizontalmente, né? Você vai adicionando mais máquinas aos poucos. Se você fizer, por outro lado, tudo centralizado, o modelo de programação é mais simples, né? Mas você acha que hoje, por exemplo, vale a pena pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, vale a pena investir em dominar esse modelo de programação distribuído, porque, no fundo, ele fica mais custo-efetivo? Você acha que essa seria uma afirmação verdadeira? Com certeza. Claro que depende do volume que você tem, né? Mas se você está trabalhando... a gente está falando com quem está querendo armazenar dados nessa escala, né? Trabalhar com dados na escala que você está descrevendo aí. Exatamente, porque na nossa área, às vezes a gente gosta tanto, quer tanto aprender uma tecnologia que a gente fica usando onde não precisa, né? Em muitos casos não precisa tudo isso. Mas sim, se você tem grandes volumes de dados, e principalmente se você tem certeza que os seus dados, ou pelo menos tem expectativa que os seus dados vão crescer ao longo do tempo, vale a pena sim. Eu acho que vale a pena contar um pouquinho de como é que a gente fez a arquitetura da Tail para ser mais custo-efetivo. Tanto é que os nossos custos de máquina hoje, não posso revelar quantos são, mas eles são infinitamente menores do que se esperaria pela quantidade de servidores que a gente tem. A gente deve ter hoje em torno de 400 servidores, mais ou menos. O que a gente fez? Primeiro, a gente fez toda a arquitetura para ela poder falhar a qualquer momento. Quer dizer, se eu perder uma máquina, não tem problema, uma outra máquina vai assumir o processamento e tudo vai funcionar.
né? Qualquer arquiteto que está ouvindo a gente sabe que a arquitetura para isso tem algumas peculiaridades, né? Você tem que pensar assim desde quando você começa a fazer o software, senão não funciona. Mas, e aí a gente executa, basicamente os nossos processamentos são feitos ou com Hadoop ou com Spark. E esses dois frameworks, por serem distribuídos e por já pensar que você pode perder um nó durante o processamento, eles já são feitos para se recuperarem de falhas, né? E o que isso permitiu a gente? Permitiu que a gente fizesse todo o nosso cluster baseado em Spot Instance da Amazon. A Amazon tem esses tipos de instâncias que são máquinas que são ofertadas pela Amazon a uma fração, é uma espécie de um leilão, a uma fração do preço que essas máquinas custariam se você comprasse direto, né, por hora. Então, o que a gente faz? A gente construiu uma ferramenta que ela vê quais são as máquinas possíveis para entrar no cluster, né? Tem vários tipos de máquinas, a gente tem uma lista de quais são as máquinas que são compatíveis, e a gente vê o preço, vê qual é que está mais barato e faz um lance. E diz, olha, eu pago até tantos centavos, essa máquina eu pago. E aí a Amazon te dá essa máquina por esses centavos, né? Só que você pode perder essa máquina a qualquer momento. Se alguém der um lance maior e essa máquina tiver que cair, ela cai. A Amazon, nesse caso, simplesmente toma a máquina de você e dá para outra pessoa. Exatamente, simplesmente toma a máquina de você. Mas sem aviso prévio. Não tem aviso prévio. Quer dizer, você até recebe lá, ó, a máquina, você está perdendo a máquina, mas uma hora ela cai, mas não tem, pode ser a qualquer momento. Não é daqui uma semana, entendeu? É a qualquer momento. É um modelo de computação e até de provisionamento, né, de servidores bem diferente do que a gente está acostumado, né? Exatamente, mas é uma fração do custo. Às vezes 10% do custo de uma máquina. Né? Então, se você tiver uma arquitetura preparada para isso, e você der um lance mais ou menos que você não vai dar um lance no limite, você bota alguns centavinhos a mais ali, e aí a gente construiu um software que ele analisa, né, o histórico da máquina, e ele vê mais ou menos quanto é o lance que a gente tem que dar, respeitando alguns limites máximos. E aí você dá o lance e vai. E muitas vezes a gente perde a máquina, perde mesmo. Mas assim, a gente perde a cada, acho que talvez uma vez a cada 2, 3 meses, a gente perde uma máquina no leilão, e aí o nosso próprio software vai e compra outra máquina, né? Porque existem várias máquinas com configurações similares, e aí o software vai lá, perdi essa, não tem problema, vou dar leilão numa outra e sobe outra máquina e tudo volta, né? E com isso a gente consegue ter um custo bem baixo de servidores, consegue escalar, aumentar, diminuir o servidor conforme se você tem algum pico de acesso que aumentou muito o processamento, você consegue fazer isso e você consegue ligar e desligar máquinas a qualquer momento, porque a arquitetura foi feita para isso. Então para a gente não é um drama se você perder uma máquina, faz parte da vida, foi feito para isso. Então, esse modelo de computação distribuída te permite fazer arquiteturas desse jeito, e você consegue diminuir muito o custo de máquina que você vai ter. E, Fabiana, a gente fazer uma pergunta um pouco sobre isso. Como é que os seus clientes hoje te procuram, assim? Porque a gente encontra em vários momentos assim, clientes que procuram a gente, mas inicialmente o que eles precisam é de organizar a casa, né? Organizar os dados, porque empresas que estão vindo de uma cultura que não era ainda, né, data-driven, né, que até são de áreas que usam muito dados, mas não tinha muita preocupação de organizar. E aí a gente vê que tem esse trabalho anterior. Você sente isso, né? Obviamente, os seus clientes devem te procurar por isso. Então, como que você vê esse preparo ou despreparo, né, por parte do mercado? E uma pergunta B disso aí os clientes te procuram para procurar soluções também, assim, para resolver as dores usando machine learning e deep learning, considerando que é dados, então, né, deve ter algo além do armazenamento por ali, enfim, tem esse entendimento? Olha, a gente tem dois tipos de clientes. O cliente mais tradicional, que é a grande maioria dos nossos clientes, eles nem estão muito interessados em que tecnologia a gente usa por trás, né? O que eles chegam eu sou uma empresa grande, eu tenho dados aqui,
E eu preciso de mais dados para entender o meu cliente e fazer campanhas de publicidade. Em geral, essas contratações nem são feitas pela equipe de tecnologia das empresas, são feitas pelas equipes de marketing. E aí a gente tem uma equipe interna que usa as nossas ferramentas para dar esse resultado, tanto para entender qual é a campanha que a pessoa quer fazer, qual é o novo produto que quer lançar, que tipo de dado precisa, que outras fontes de dados a gente pode usar para... Então, a gente faz todo esse trabalho, quer dizer, não é... A equipe de tecnologia pouco se envolve, a equipe de tecnologia da empresa pouco se envolve nesse tipo de contratação. Sim. Até porque a Tail tem um produto, né, que se chama no meio publicitário de DMP, que é uma Data Management Platform, que é uma plataforma que justamente faz isso, se liga às plataformas online ou móveis, né, das marcas e fica processando esses dados e gerando insights. Legal. Então, esse tipo de cliente não está muito interessado se a gente usa Deep Learning, inteligência artificial, computação na nuvem, eles nem entendem exatamente o que está por trás. Mas, mais recentemente, o que aconteceu é que a gente teve um movimento de começar a ter outro tipo de cliente. Porque ao longo desses 6 anos, a gente acabou montando uma plataforma principalmente de engenharia de dados, que começou para consumo interno, mas que começou a se revelar uma excelente plataforma para resolver outros problemas, não necessariamente de publicidade. Então, a gente começou a ter clientes que vêm mais das áreas de tecnologia e que dizem, olha, a gente precisa de uma plataforma como a de vocês, porque uma coisa interessante que a Tail tem é que ela não tem só... ela processa dados de várias fontes também, todos dados anônimos, e esses dados são colocados, entre aspas, à venda ou à disposição dos clientes, né? Então, desde fontes públicas que você tenha, tipo IBGE ou Censo, esse tipo de coisa, até outros sites que querem vender os seus dados através da nossa plataforma. Esses dados são vendidos agregados, né, de forma anônima, mas você consegue, por exemplo, você tem um site que tem informações de música, letra de música, é um exemplo, e ele quer vender para alguém que tem interesse em entender o gosto musical da média da população de uma determinada região. Isso pode ser um insight super interessante para alguma empresa que está querendo fazer algum show para promover sua marca. Então, esse tipo de meio de campo entre diferentes fontes de dados a gente consegue fazer também. Esse cruzamento, né? Esse Legal. cruzamento. E e aí, como a gente montou uma plataforma para processamento de Big Data, a gente começou a ter outro tipo de cliente, que são clientes que querem utilizar a nossa plataforma para fazer esses processamentos. Porque por mais, vocês sabem, né, o trabalho que dá para montar uma plataforma de processamento que pense em tudo, com segurança, viável, capaz né? de fazer, exatamente, capaz de fazer amostragens, capaz de construir pipelines, capaz de fazer de todos os mecanismos de segurança, conseguir lidar com rollbacks, com perda de máquina, isso é bem trabalhoso. Então, a gente começou a ter esse tipo de cliente também. Mas, se eles têm interesse em Deep Learning ou em outras tecnologias de inteligência artificial, em geral, o que a gente depende do problema. Se o problema precisa de algum algoritmo específico, a gente tem como colocar esses algoritmos dentro da nossa plataforma. Ela já foi feita assim, né? Ela já foi feita com pontos de entradas para você poder plugar qualquer algoritmo. E a gente tem usado isso em alguns casos. Mas de Deep Learning, para falar a verdade, a gente não tem nenhum cliente que está usando ainda. Excelente oportunidade para a Kunumi aí. Legal, Fabi. A gente ouve, né, falar dessas tecnologias, dessas plataformas, né? E quando a gente ouve falar muito de alguns nomes, né, em particular. Então, todo mundo em algum momento já ouviu, né, quem trabalha nessa área, quem dessa área
já ouviu falar do Hadoop, né, que é um sistema de processamento distribuído, né, que foi inventado dentro do Google e que foi muito usado, ainda é muito usado por muita gente, né? Mesmo muitas vezes até sem necessidade. Assim, algumas pessoas percebem que depois que instalam aquilo tudo, descobrem que não tem dados suficientes para justificar por que está rodando aquilo, né? O stack de vocês, que vocês usam, né, dentro do que você pode contar para a gente, ele é um stack mais padrão, assim, vocês estão pegando componentes assim, off the shelf, Hadoop, Spark, ou vocês estão trabalhando com componentes que vocês vão criando e adaptando? É uma mistura. Falando do Hadoop primeiro, né, para quem não conhece, o Hadoop é um projeto Apache, né, uma ferramenta open source que realmente surgiu dentro do Google, quando o Google publicou um artigo que ficou famoso sobre o algoritmo de MapReduce, que é basicamente pegar os dados, dividir em pedaços, processar cada pedaço em uma máquina e depois juntar tudo, né? Em alto nível é isso que faz o algoritmo. E o Hadoop ganhou bastante, eu acho que foi a primeira ferramenta que realmente permitiu fazer processamento distribuído. O Spark nasceu depois, tem algumas vantagens, tem algumas diferenças, também é um projeto Apache. E quando a gente começou usando Hadoop, o Spark, eu nem sei se existia, ou se existia, estava muito na infância ainda, e muito do que a gente roda até hoje é Hadoop. E eu vou dizer porque eu acho que tem algumas vantagens em relação ao Spark, o que é até engraçado falar, porque o Spark, como é mais novo, né, todo mundo olha primeiro para o Spark hoje em dia. Mas, por exemplo, a parte de gerenciamento de recursos, quer dizer, quantos servidores cada job pode usar, tem uma série de coisas que é mais bem resolvido ainda no Hadoop do que no Spark, pelo menos para os nossos casos lá. Então, o que a gente fez, a gente não... Quando a gente começou a usar, já existiam alguns ambientes, porque hoje em dia você tem tanto na Amazon quanto em outras plataformas de nuvem, você já tem uma instalação de Hadoop pronta, né? Na Amazon chama EMR e outras plataformas têm coisas similares. Então, você não precisaria ter o trabalho de instalar uma plataforma dessas. A gente, na época, quando foi começar as versões dessas plataformas disponíveis na nuvem, elas eram muito antigas. E a gente precisava usar umas versões mais novas das coisas. Então, a gente acabou fazendo a nossa própria instalação de Hadoop, mas é a versão open source. Só que, ao longo do tempo, a gente foi precisando criar drivers para várias coisas. Por exemplo, a gente tem alguns processamentos que são feitos em cima do MongoDB, né, que é um dos bancos não relacionais mais conhecidos que tem por aí. A gente precisou criar um driver do Hadoop para acesso ao MongoDB que fosse mais performático, mais eficiente. Então, várias coisas foram sendo criadas que hoje a gente já tem um ecossistema assim, de ferramentas que são junções de ferramentas open source, muita coisa que foi criada lá dentro da Tail mesmo. Então, é um mix, né, de ferramentas que existem por aí, com alterações que a gente foi fazendo ao longo do tempo. No Spark é a mesma coisa, a gente tem os processamentos mais novos, a gente fez em Spark, que tem algumas vantagens, né, ele usa mais memória, mas tem algumas coisas que são um pouco mais complicadas de você gerenciar. Então, também, para o Spark também foram criados vários drivers para acesso a vários bancos que não existia, várias alterações para a gente conseguir controlar melhor uma sessão. Então, quando você começa a usar muito, assim, é difícil você ficar só no que o open source te oferece, né? Você acaba tendo que criar penduricalhos ali para a coisa funcionar bem. Ou seja, a gente pode dizer, então, que nessa escala de dados, o que a gente tem aí no ecossistema open source, por si só, não é suficiente. Você ainda precisa ter alguma customização, alguma criação de alguma coisa mais eficiente para atender os casos específicos que você trabalha.
Sim, se você não tiver dinheiro infinito, como é o nosso caso, né? Então, em alguns casos você diz, não, eu posso comprar isso, eu posso comprar, colocar mais máquina e está tudo resolvido. Aham. No nosso caso, como a gente trabalha muito com o orçamento é limitado, né? E acho que é bom isso, né? Porque você acaba ficando mais criativo. Você acaba tendo que fazer alguns ajustes também, até para ter produtividade, né? Em alguns casos, você faz uma biblioteca que já está pronta, já resolve um monte de problemas que você já viu várias vezes. Então, agora dá para você fazer um processamento básico numa instalação dessas open source que vem de fábrica, né? Mas é que existem vários, assim como um banco de dados você tem um DBA fazendo o tuning do banco de dados, num servidor desses você também, né? Você também tem várias combinações possíveis de quanta memória você vai dar para cada nó, quanto você vai deixar de armazenamento. Você tem por baixo em geral, né? O Hadoop veio e o Spark também usa um sistema de arquivos que é chamado de HDFS, né? Que é o sistema de arquivos distribuído. Só a configuração do HDFS você tem várias possibilidades. Quantos nós você vai colocar, você vai fazer réplica, quantas réplicas, quanto vai dar de memória. Então, são vários ajustes que você tem que fazer para você, porque se você tem controle da infraestrutura, você consegue fazer mais adequado para o seu negócio. Se você vai usar na nuvem, você vai pagar, você vai ter menos trabalho para fazer isso, mas você vai pagar o custo disso embutido também, né? Muitas vezes compensa, porque também o custo de manter uma infraestrutura dessas, em termos de pessoas, não é pouco, né? Claro. E você falou um pouco do uso, né, principal, assim, pelo menos no seu universo, que é de marketing, né? Uhum. E eu não sei até quando a gente pensa nisso, a gente pensa do ponto de vista do usuário, né? Então, assim, pelo menos a gente que eu tô falando, eu, e provavelmente a grande maioria das pessoas que estão ouvindo. E aí leva, assim, isso acaba levantando várias questões, né? Você falou que os dados são anônimos, mas isso tem que ser tagueado para alguém, assim, né? Ou targeteado Uhum. para alguém. Até para você conseguir recomendar a coisa correta, né? Alguma coisa que realmente seja necessária. E aí eu acho que isso deve levantar várias questões, né? Assim, e aí eu acho que tem uma questão ética envolvida que provavelmente devem ter empresas que seguem, outras empresas que não. Como é que fica isso, assim? Como é que fica essa conversa sobre a delicadeza em relação a esses dados, a coleta desses dados, né? E aí, depois eu vou puxar uma outra conversa sobre as mudanças atuais, recentes do Brasil, né? Sobre dados, né? Então, Uhum. primeiro, essa questão ética, né? Como que você vê isso? E depois a política de dados, como isso está mudando no Brasil e como isso afeta o universo de Uhum. dados para marketing. Felipe, essa é uma pergunta excelente, e eu acho que nós que somos cientistas de dados, a gente tem que pensar muito nisso. É, eu não sei se vocês já tiveram algum episódio especificamente sobre isso, mas a questão de ética em ciência de dados, inteligência artificial, é uma coisa muito séria, né? Ainda A gente tem não, e é feito, uma ótima dica. a gente tem feito, né, essa área tem tido avanços incríveis e eu acredito que a maioria dos cientistas de dados, a grande maioria, sempre quer fazer alguma coisa que é um bem para alguém. Mas muito das tecnologias que a gente desenvolve, elas podem ser usadas para o mal também, né? Tanto Sim. a gente já viu vários casos aí de inteligência artificial e às vezes nem quem faz o algoritmo original nem tinha pensado que podia ter aquele uso. E aí tem toda uma discussão de bias e tudo mais que eu nem vou entrar nesse aspecto. Que é uma conversa Mas, incrível. Mas isso é. exatamente, é uma conversa que dá para a gente ficar horas falando disso. Mas falando em ética, em dados, isso é uma coisa super séria. Existem normas que existem normas, inclusive no mercado de publicitário, que a TEIO segue desde o início, e muitas vezes a gente tem que reforçar de novo que não pode fazer isso. Por exemplo, a gente não pode usar dados de saúde. Tá? Então, Uhum. eu não posso vender, por exemplo, um dado dizendo quem tem uma determinada doença. Isso seria um absurdo. Né? Então, por exemplo, esses dados a gente não processa, não coleta.
Existe todo um mecanismo de você poder fazer o opt-out das plataformas, né? E todos os nossos clientes, todos os sites que são ligados na plataforma são orientados a qual é a legislação, você tem que colocar um mecanismo de opt-out. Se você vai pegar um dado para ser usado, você tem que avisar. E você deve ter notado que mais recentemente, cada vez mais sites têm mostrado aqueles avisos de que são usados cookies. E os dados são coletados. Sem dúvida. Está aparecendo bem mais no Brasil, e muito por um trabalho que foi feito nesse mercado de ensinar para as pessoas, né, para os donos de sites e essas empresas, como isso deve ser feito. Você tem que dar a opção da pessoa não querer ser rastreada, todo esse tipo de coisa. Existem, então, eu falei, dados que não se deve coletar e não se deve usar, né? Dados de saúde, dados de opção sexual, dados para criança, não se faz, não se deve usar dados infantis, assim. Eu acho que, deixa eu lembrar quais são 5 categorias, eu acho que se não me engano, a parte de política, né, de qual é o que você está pensando, e eu não me lembro qual é a 5ª categoria, mas tem algumas categorias que no mercado publicitário você não deve usar e não são nem coletados e passa por um crivo lá de que isso não entra na plataforma. Fora isso, você tem que ter, para usar qualquer dado, você tem que ter autorização do cliente, o que no Brasil hoje está entrando uma lei nova, né, que se chama LGPD, que é meio que baseada no GDPR, que é a lei da Comunidade Europeia, que já... quando a Comunidade Europeia colocou essa nova lei de privacidade, como muitas das empresas são globais, muitas empresas já se adequaram. A gente, por exemplo, já se adequou ao GDPR. Mas existe a lei brasileira, que está entrando em vigor, né? Foi aprovada, mas ainda não tá em vigor, que se chama LGPD, que acho que é Lei Geral de Proteção de Dados, alguma coisa assim. Inclusive, a Teio acabou de publicar no nosso blog essa semana, ontem, eu acho, um artigo explicando como funciona o LGPD. Ah, legal. Fala pra gente o link do blog. O link do blog eu vou deixar para você, se coloca lá no... Tá bom, coloca nas notas. Tá nas notas. Tá bom. Eu deixo para você. E por quê? Porque para a Tail, o que mais interessa é que os dados sejam feitos de forma ética, como a gente sempre fez do início. Até porque, às vezes, você tem umas concorrências desleais, né? De pessoas que oferecem dados que não poderiam oferecer, né? Então, para a gente é fundamental que o mercado também tenha se eduque para entender o que pode e o que não pode fazer. Então, a gente tem começou publicando um primeiro blog explicando o que é o LGPD e como é que você pode se adequar, e a gente vai fazer uma série de blogs nas próximas semanas, uma série de artigos entrando mais a fundo de como é que isso funciona. Na área de publicidade, existe um órgão que regula a publicidade online, que se chama IAB, que é um órgão internacional, mas existe no Brasil. Existem comitês de ética dentro do IAB, até um dos nossos sócios, durante bastante tempo, ele presidiu o comitê de ética. Então, desde o início, a gente já tentou entender todos os movimentos nacionais, internacionais, de como é que a gente podia dar um serviço, porque é um bom produto para o consumidor, o que a gente fornece, mas ele precisa ser feito com ética e com muito cuidado, né? Sem dúvida. É muito bacana essa preocupação, é muito importante, né? Dentro da área de ciência de dados, dentro da área de inteligência artificial no geral, essa é uma preocupação que está cada vez mais presente, né? A questão da ética, a questão da como a gente cria esses modelos, lida com esses dados de forma a não, né, perpetuar uma série de aspectos negativos aí da sociedade. Com certeza a gente vai ter um episódio só sobre isso em breve, né, no Neural. Fabiana, eu queria mudar um pouquinho aqui o foco um pouco, né?
falar um pouco, que estava lembrando aqui, que a gente se conheceu pela primeira vez, não sei se você se lembra disso, acho que foi num Java One, né, que é uma conferência que acontece, foi no Java One em São Francisco, né? E a conferência de tecnologia, atualmente ela não tem mais esse nome, mas enfim, é uma grande conferência de tecnologia, onde a gente tem lá alguns milhares de desenvolvedores, no caso, ligados à plataforma Java, que se encontram todo ano. E você sempre foi muito ligada a essa comunidade Java e a comunidade open source também, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho dentro do Java Tools Community, como é que isso funciona, como é que é esse seu relacionamento com a comunidade open source? Desde que eu comecei a minha carreira, eu sempre utilizei software open source, e quando você começa a usar demais, uma hora você acaba contribuindo, né? E realmente eu venho da área de Java, e até na TEI uma boa parte do software que a gente faz é feito em Java. E mais recentemente a gente tem usado Scala para fazer a parte principalmente quando vai utilizar Spark. Mas eu trabalhei bastante na comunidade open source e numa época eles estavam fundando comunidades que na época era a Sun que estava promovendo isso e tentando ter, eles tinham uma espécie de um GitHub, que nem era Git na época, mas um repositório onde várias pessoas colocavam as suas ferramentas, seus desenvolvimentos. E uma das comunidades que existia e que estava um pouco esquecida, ninguém estava cuidando, era uma que se chamava Java Tools, que era para construir, para juntar, né, várias ferramentas de desenvolvimento em Java, desde utilitários, IDEs, vários softwares desse tipo. E eles perguntaram se eu topava ficar liderando a comunidade para organizar o trabalho. E eu aceitei, foi bem bacana, teve outras pessoas que trabalharam comigo nessa empreitada, mas a gente acabou nascendo mais de 800 projetos open source dentro dessa comunidade. É claro que muitos deles duraram tempo e depois não foram para frente, como é normal em qualquer ferramenta open source, né? Mas teve alguns que tiveram bastante sucesso. Por exemplo, a primeira versão do Jenkins, que na época se chamava Hudson, né? Tinha outro nome, nasceu justamente dentro dessa comunidade. Ele era um dos projetos da comunidade. Então, foi bem interessante, porque é uma recomendação até que a gente está falando para o Brasil aí, né? Essa era uma comunidade internacional e a gente tem desenvolvedores incríveis no Brasil. E eu até acho impressionante o quão o software brasileiro sai pouco do Brasil, né? Em relação a outros países que conseguem exportar software muito mais frequência do que a gente. E se você olhar em todas as grandes empresas do mundo, tem um brasileiro trabalhando, né? Inclusive muitos em excelentes posições. E participar dessas comunidades internacionais, eu acho que é fantástico para a gente, mesmo que você não tenha a intenção de sair do Brasil, mas você consegue aprender muito e ter contatos com pessoas que você começa a aprender como é que esses softwares funcionam. Por exemplo, quando eu estava na comunidade do Java Tools, um trabalho que a gente fazia era, antes de aprovar qualquer ferramenta para estar lá dentro, a gente tentava entender o que a ferramenta fazia, para ver se não era nada ofensivo. Você acabava revisando o código dessas ferramentas. E eu acho que uma grande forma de você aprender a fazer bom código é você revisar bons códigos de outros, né? Aprender os patterns, como é que as coisas são organizadas. E você aprendendo a ler código open source fica muito mais fácil para depois você utilizar essas ferramentas, né? Por exemplo, no nosso uso de Hadoop, a gente encontrou vários bugs, várias coisas que a gente teve que corrigir, que a gente só conseguiu descobrir olhando o código-fonte dessas ferramentas. Então, acho que é um exercício excelente e que vale a pena fazer. Tentar participar de projetos open source, você aprende muito, principalmente quem está começando a carreira. Uma das melhores formas de se tornar um programador melhor, um desenvolvedor melhor, é participando de projetos open source. E como você disse, né, é algo que a gente tem melhorado, né, mas que a gente ainda não vê tanto assim no Brasil, né?
tanto do ponto de vista de contribuição, quanto do ponto de vista de publicação mesmo de projetos open source. Eu tenho sentido uma melhora, mas ainda acho que, dado o tamanho do nosso mercado, né, do número de pessoas que a gente tem no Brasil trabalhando nessa área, a gente devia ter uma presença maior, né, nessa comunidade. Uma outra área que me ocorreu também, que eu estava lembrando desses nossos primeiros encontros lá no Java One, né, é justamente que é uma comunidade que, quando você vai em qualquer conferência da área, fica muito claro o grande problema que a gente tem, né, de desbalanceamento, né, de gênero. A gente tem muito poucas mulheres na área de tecnologia. Quando você vai numa conferência qualquer, né, seja da área de dados, seja da área de linguagem, seja da área de aprendizado de máquina, você vê a quantidade muito pequena de mulheres em relação à população, né? As mulheres são 50% da população. Uhum. E a gente não vê nem, talvez, 10% ou menos, né, das pessoas que estão nessas conferências, que estão participando, são mulheres. É um problema que é crônico na indústria, a gente ouve falar e a gente, né, tenta atacar ele de diversas formas, mas, enfim, é um problema que é persistente, né, tanto no Brasil quanto fora. E como você, né, tem uma carreira muito expressiva, eu queria saber qual que é a sua visão sobre esse problema. Assim. Duas perguntas, na verdade. A primeira é, você já sentiu em algum momento na sua carreira que o fato de você ser mulher na área de tecnologia era um problema, era algo que estava atrapalhando a sua relação com a profissão? E como que você enxerga isso para o futuro? O que você acha que a gente poderia fazer para tornar a carreira mais atrativa para as mulheres? Essa é uma pergunta, obviamente, recorrente, né, em todas as conversas que eu participo, e eu até gostaria de ter essas respostas, né, porque eu, desde criança, eu queria fazer computação e eu nem sabia que computação era uma profissão que tinha mais homem do que mulher. Eu simplesmente achei legal, eu ganhei um computador, comecei a programar, achei aquilo incrível, e desde criança eu dizia que eu queria fazer aquilo. Nem meus pais sabiam que tinha mais homem do que mulher em computação, né. Tanto é que na minha turma, por incrível que pareça, quando eu entrei na faculdade, tinha 26 mulheres e 24 homens. Então, tinha mais mulheres do que homens. Eu não sei se foi aquele ano, se eu dei sorte, o que aconteceu, mas tinha. Obviamente, uma boa parte delas desistiu e, no final, acabou se formando mais homens do que mulheres. E eu não sei por quê, e as mulheres que se formaram comigo não eram poucas, eu acho que no final foram 7 ou 8 que se formaram e os meninos eram, sei lá, 10 meninos, alguma coisa assim. Então acabou ficando um pouco mais de meninos. Mas elas são excelentes, elas eram programadoras incríveis, assim. E aí eu tenho dificuldade de entender por que as mulheres não pensam mais nessa carreira, porque eu adoro isso, eu acho uma carreira que tem, hoje, principalmente hoje, tem emprego, para você ficar desempregado nessa área é muito difícil, né? Tem muitas vagas. Hoje existe um movimento de ter mais diversidade, então, inclusive, muitas empresas estão procurando mulheres para contratar. Então, mas eu sei que, como qualquer profissão, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, é difícil ter a resposta de o que eu faço para ter mais mulheres em computação. Acho que tem algumas ações que já são tomadas de mostrar... o pessoal fala muito, né, que você tem que ter um modelo, você tem que ver uma mulher que conseguiu chegar numa área e ver que isso é possível. Então, tem algumas ações que até eu deixo para pessoas que são bem mais versadas nesse assunto explicarem do que eu. Mas, respondendo a pergunta se eu tive algum problema, se eu achei algum problema que ser mulher em tecnologia era um problema, para ser bem sincera, eu nunca senti nenhum problema nisso. Também pode ter sido sorte minha, porque eu sei que tem vários relatos de pessoas que foram ou preteridas numa promoção, ou que quando davam a sua opinião não era levada tão a sério, mas comigo isso ou eu não percebi, ou nunca aconteceu mesmo. Eu acho que eu tive também, tem um pouco de sorte de que as empresas onde eu trabalhei tinha pessoas incríveis que não dava, e eu tive essa formação de ter muitas mulheres trabalhando comigo desde a faculdade, no mestrado também tinha muita mulher,
Então, eu não cheguei a sentir grandes dificuldades. Eu acho que às vezes, claro, já aconteceu de fazer uma entrevista e para um candidato que queria trabalhar numa das empresas que eu trabalhei, e já aconteceu de acharem que eu era do RH, esse tipo de coisa acontece. Mas isso até, no meu ponto de vista, eu nem fico... Eu acho engraçado, sabe? Porque você logo você dá a surpresa para a pessoa, você fica até achando engraçado, que a pessoa... Opa, essa pessoa do RH sabe fazer pergunta técnica, que interessante. A menina do RH, né? É uma expressão que eu acho. Exatamente, a menina do RH sabe o que é Sharding, o que é Hadoop e tal, é interessante. Então eu acho até meio divertido esse tipo de situação, mas eu sei que tem muita gente que se incomoda, então não quero nem desrespeitar quem se incomoda com esse tipo de situação, acho que não, claro, cada um tem uma experiência pessoal que faz parte da sua trajetória, né? Assim, exatamente. No seu caso, você teve essa experiência, outras pessoas têm experiências diferentes. A gente sabe que é um problema, assim, que tem algumas questões nesse mercado que a gente precisa, algumas questões meio tóxicas, algumas questões meio de como a carreira se desenvolve, que realmente não são muito atrativas, às vezes, para a maioria das mulheres. Isso é uma questão que a gente precisa endereçar enquanto conjunto, né, enquanto sociedade. É difícil você ter uma ou outra pessoa que sozinho vai conseguir resolver isso. Bem, se eu posso contribuir um pouquinho, assim, eu sei que esse é um lugar realmente que a gente tem que realmente ouvir as mulheres para entender, mas eu acho que tem um ponto super importante nisso, que é quando você é criança e você está começando a escolher seus brinquedos e o que é legal, o que não é, e enfim, eu tenho um filho de 3 anos, é impressionante a quantidade de vezes que eu tenho que corrigir a fala de alguém sobre isso é para menino, isso é para menina, e além disso, as profissões. Então, por exemplo, a gente viaja muito de avião, ele fala assim, o piloto. Eu falei, tá, mas o comandante. Tá, mas não pode ser a comandante? Ah, pode. Olha lá, pai, o moço do caminhão. Tá, mas não pode ser a moça do caminhão? Ele, pode. Então hoje, assim, claro que fazendo isso de uma forma leve, mas ele já tem no universo dele que tudo é possível para todos os lados. Né, e assim, é curioso, assim, é claro que ele está sendo, né, ele tá crescendo num mundo, né, onde, enfim, o patriarcado ainda manda, e ele vê isso, ele vive isso, ele traz para casa coisas que ele escuta, que eu fico assim, cara, quem que ensinou isso para ele, né? Então, ele estava falando esses dias sobre luta. Nossa, luta é super legal, mas luta só homem que gosta de luta. Eu falei, cara, não, deixa eu te mostrar aqui que mulher também gosta de luta. Então, isso eu acho que faz parte, acho que isso muda muito, assim. E aí tem uma outra questão em relação à tecnologia, mais especificamente, que é a questão de ter mulheres em posição de liderança, né? Que é a questão da representatividade mesmo e você identificar isso. Eu percebo que, assim, as empresas de tecnologia não têm problema em, né, assim, algumas sim, enfim, tem 1 milhão de viés e problemas nisso, mas assim, o que eu percebo às vezes é que na relação com o cliente, dependendo da área, dependendo da cultura da empresa, fica um pouco por entre as linhas de que um melhor para gerenciar esse projeto ou para conversar com esse cliente é um homem e não uma mulher. Por N motivos, todos baseados em preconceitos, assim. Então, eu acho que é quebrar a barreira da liderança, né? Tanto na liderança de um projeto em relação a um cliente ou na liderança do próprio cliente. Eu acho que essa é a barreira que a gente tem que também tentar fomentar e tentar fazer com que isso aconteça, assim. Eu acho que isso é um passo importante. Até é interessante você falar do seu filho. Eu vou contar como é que eu tive o meu primeiro contato com o computador. É que eu estava de aniversário, eu tinha, acho que 12 anos, por aí, 11, 12 anos, e eu pedi de aniversário para o meu pai um videogame. E meu pai disse assim, não, videogame é coisa de menino. Se você quiser, eu te dou um computador. Que é até engraçado, né? É muito engraçado isso. Isso é muito engraçado, mal sabia ele, né? E aí eu pensei, beleza, tendo computador eu faço meus joguinhos e jogo o videogame que eu queria, né? Perfeito. Hoje, é engraçado que eu até não gosto de videogame. Eu gosto muito mais de programação do que de videogame.
Mas foi assim que começou. De certa forma, obviamente, foi um preconceito dele, que acabou me servindo para ter uma profissão, né? Mas realmente, eu acho que não tem como a gente obrigar todas as mulheres a se interessarem por computação. Muitas delas não vão gostar e não vão se interessar por isso. Mas o que eu acho importante é a gente ter aquelas que quiserem seguir a carreira, elas conseguirem seguir a carreira com as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa tem. Então, sem sofrer esse tipo de preconceito que você falou, eu já ouvi relatos, isso comigo nunca aconteceu, mas eu já ouvi relatos de meninas que estavam na faculdade e o próprio professor disse, essas meninas, vocês não sei se vão aguentar até o fim, porque as meninas sempre desistem, sabe? Esse tipo de comentário. Já escutei relato disso também. Algumas meninas vão dizer, agora eu vou até o fim mesmo para te provar, e algumas vão ficar desmotivadas, depende muito da personalidade da pessoa. Então, isso, eu acho que é isso que a gente tem que garantir, que todo mundo tenha a oportunidade de ter uma carreira e fazer o que gosta, né? Eu digo isso porque eu tenho 2 sobrinhas, tenho 3 agora, mas uma é bebê, e essas minhas 2 sobrinhas, nenhuma delas tem o menor interesse em programação, né? Por mais que eu tenha incentivado e tenha tentado. E eu acho que nenhuma das 2 vai ser cientista da computação, que é uma pena também. Sim. Bom, uma coisa então que eu tenho notado, Fabiane, é que a gente, quando a gente trabalha na área de ciência de dados, a gente tem, a indústria no geral trata a ciência de dados como se fosse uma coisa só, né? O cientista de dados. Mas quando a gente pega na prática, a gente vê que existem problemas diferentes, né? Um problema é como eu armazeno e organizo e replico e busco dentro dessas bases de dados, e outra é como que eu processo esses dados e extraio insights estatísticos ou crio modelos de aprendizado de máquina, né? A impressão que eu tenho é que isso são como se fossem dois skill sets diferentes, dois conjuntos de habilidades diferentes, né? E que a gente meio que coloca no mesmo balaio, assim, né? Chama tudo de ciência de dados, né? Então, na minha visão, a gente tem algo que a gente poderia chamar de engenharia de dados, que talvez fosse mais ligado a essa parte de como fazer essas coisas escalarem, como processar isso de uma forma, né, eficiente, e uma outra parte que é mais ligada à estatística, à inteligência artificial, ao aprendizado de máquina, que é como que eu processo esses dados algoritmicamente, né? Você acha você concorda com essa ideia? Você acha que é isso mesmo? Ou você acha que é melhor a gente ter pessoas que tentem trabalhar esses dois lados da ciência de dados de uma vez só, como a gente vê atualmente? Eu acho que você tem razão. No começo, né, o cientista de dados fazia tudo, tanto montava o cluster de Hadoop, quanto fazia os algoritmos de inteligência artificial. À medida que a área foi crescendo e foi se profissionalizando mais, começou a ter essas divisões, e hoje eu vejo cada vez mais skills diferentes com cargos diferentes, principalmente no exterior, que é onde começou antes, né? No Brasil ainda tem muita gente que faz tudo. Mas a figura do engenheiro de dados ou a engenheira de dados, que é a pessoa que sabe como armazenar os dados, como fazer isso com eficiência, é uma figura que cada vez tem um conjunto de skills totalmente diferente da pessoa que vai fazer os algoritmos de inteligência artificial ou processamento estatístico, é uma formação diferente, um conhecimento diferente. E é bom que comece a ter essa abertura, não só esses dois lados, tá? Teve uma palestra no QCon, eu acho que foi o ano passado, no pessoal da Coinbase, e eles mostraram os vários cargos que eles têm, se não me engano, eram 5 ou 6 cargos. Então você tinha a pessoa que era mais especializada em infraestrutura de clusters, por exemplo, que era meio um DevOps de Data Science. Você tinha o engenheiro de dados, você tinha o que eles chamavam de cientista de dados, que era uma pessoa que tinha mais skills em estatística, você tinha o
uma pessoa especializada em visualização de dados, que é outra skill que a gente a gente fala pouco, né, Juliana, até nos QCons que a gente organiza, a gente sempre tenta colocar uma palestra de visualização de dados, e é uma skill super importante, e são skills totalmente diferentes, né? Você não necessariamente precisa saber nada sobre engenharia de dados, você não precisa saber muito sobre inteligência artificial, mas você precisa saber como, tendo um determinado dado, como é que você apresenta aquele dado de forma que a pessoa consiga entender qual é o insight. E isso tem até uma questão estética, tem conhecer que tipo de gráfico pode ser usado em que situação, é uma outra formação. Exato, então, exato. E é uma formação que também não é fácil de achar, né? A gente tem tentado achar dentro desse universo, e a gente sempre é uma das mais difíceis de achar, né? Pessoas que têm experiência e que conhecem e que gostam de trabalhar com visualização de dados. Exatamente. Então, assim, na área de Data Science, tem várias profissões que quem está começando agora, se quiser investir em se tornar especialista no assunto, vai ter muito mercado. Uma delas é visualização de dados, que existem pouquíssimos profissionais. Eu também acho que tem poucas empresas que reconhecem a necessidade de ter um profissional específico disso, mas essa é a hora de começar a se formar para quando isso acontecer, que vai acontecer, ter profissionais especialistas nisso. Então, visualização de dados, engenharia de dados, que é toda essa parte de saber fazer uma arquitetura de processamento distribuído, sem falar nas mais óbvias, que é a inteligência artificial, processamento estatístico, essa parte de DevOps para Big Data especificamente também exige skills diferentes, que não necessariamente são skills de engenharia de dados também. Então, tem várias profissões surgindo dentro dessa área que à medida que isso é questão de talvez 2, 3 anos, esses profissionais já vão estar nomeados assim nas vagas e já vai ter gente procurando. Até porque no exterior isso já chegou, né? Já existe. Legal. Legal, eu acho bacana a gente frisar isso, porque muita gente que quer trabalhar na área ou que poderia trabalhar nessa área de ciência de dados, fala assim, não, mas eu nunca estudei ciência de dados, eu não conheço ciência de dados, eu não posso trabalhar nessa área. E às vezes a pessoa conhece tudo de infraestrutura, tudo de clustering, tudo de nuvem, e acha que não pode trabalhar com ciência de dados porque não é um estatístico, não conhece, né, os teoremas fundamentais lá da estatística, que na verdade são skills, são habilidades completamente diferentes e complementares, né? Mas bacana, acho que é legal a gente deixar isso registrado. Exatamente. É isso, como diz meu analista, todo final de sessão, acho que temos um episódio. Eu queria agradecer a Fabiane. Fabiane, obrigado pela aula, foi super fluido, super bacana e quase não vou ter trabalho de edição. Queria te agradecer pela participação, muito legal ter você aqui. Legal, eu que agradeço. Vou deixar aqui só o recado que a Teio está contratando. Então, se alguém quiser entrar nessa área de engenharia de dados, é só dar uma entradinha no nosso site lá, tem um link para deixar currículo, mandar o currículo. A gente tem contratado muitas pessoas que são arquitetos, como a gente falou no início, mais na forma tradicional, mas que não necessariamente sabem essas tecnologias de Big Data, que essa parte a gente ensina. A gente precisa de pessoas que são boas em arquitetura e dispostas a aprender. Muito legal. Fabiane, muito obrigado pelo seu tempo aí, pela disponibilidade, e com certeza a gente vai ter mais oportunidades no futuro aí de conversar mais sobre esse assunto, porque ele é muito extenso e tem muitos ângulos que a gente não teve como abordar aqui hoje. Excelente, pessoal, parabéns pelo podcast, muito bacana. Acho que o Brasil precisava de uma iniciativa como essa de vocês, e vamos nessa, deixar o Brasil na ponta aí da ciência de dados, que capacidade a gente tem. Isso aí. Juliano, valeu, brigadão. Como sempre, um prazer fazer esse programa com você. Valeu, Felipe. Prazer foi todo meu. Pessoal, as notas desse episódio estão em www.medium.com/Kunumi. Kunumi é Kunumi.
Lá você vai encontrar as notas, a gente às vezes coloca uns links, uns vídeos, algumas coisas, e o contato também para Fabiane e para Theo. Valeu, pessoal. Obrigadão e até a próxima.